Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 33. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 33. Dando continuidade às exposições que temos feito nessa carta, desde o primeiro capítulo, já estamos terminando o capítulo 5. E Paulo vem nos ensinar como que nós devemos agir como crentes, como cristãos, regenerados, renovados, revestidos com uma nova roupagem, como que devem ser os nossos relacionamentos. E hoje nós trataremos sobre marido e mulher. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 33, diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse ministério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Exercendo corretamente o nosso dever como cristão. Como crentes, Deus nos chamou para cumprir papéis diferentes. E nós precisamos entender quais são os nossos papéis e colocá-los em prática, começar a fazer aquilo que Deus requer de cada um de nós. Eu estava lendo um livro daquele treinador, um grande treinador de vôlei chamado Bernardinho, e ele escreve muito bem sobre exercer a liderança, um livro que chama Transformando o Suor em Ouro. E tem uma frase que eu achei fantástica quando ele disse: a vitória não é mais importante do que a certeza de termos feito todo o esforço para conquistá-la. Mais importante do que a vitória é você ter a certeza de que você está se esforçando para aquilo. Durante a caminhada, será que você está fazendo tudo? O grande sucesso que ele mostra para nós, que ele conseguiu transformar suor em ouro, é porque os atletas, o time todo, fazia tudo o que era possível, tudo o que está ao seu alcance fazer. Porque muitas vezes nós nos perdemos pelo caminho e não conseguimos fazer aquilo que nós devemos. E queremos vitória, queremos sucesso na nossa vida. Queremos sucesso no nosso trabalho, no nosso casamento, em tudo aquilo que fazemos na igreja, mas nós não cumprimos os nossos papéis, nós não fazemos tudo aquilo que é necessário para se chegar ao sucesso. E nós precisamos então, primeiramente, antes de querer vencer, antes de querer o sucesso, é nos esforçarmos para cumprir o nosso papel, o nosso dever. E Paulo, ele termina o versículo 21, no versículo 21, dizendo que nós precisamos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Porque em todo lugar da nossa vida, irmãos, vai existir papéis de liderança e papéis de liderados. Em todos os lugares. É assim no trabalho, é assim na família, é assim na igreja, em todo o ambiente, em todo o mundo. E se os liderados não entenderem quais são os seus papéis, e se aqueles que lideram não entender também qual que é o seu papel, não vai haver sucesso, não vai haver harmonia, não vai haver vitória em lugar nenhum.
Nós precisamos entender quais são os nossos papéis. E aqui Paulo começa então a mostrar quais são os papéis dos liderados e daqueles que lideram. Assim entre marido e mulher, assim entre pais e filhos, assim entre servos e senhores, em patrão e empregado. Como que nós devemos nos portar? E ele vai então nos mostrar que existe um papel de submissão e liderança. E isso existe no lar. E marido e mulher precisam compreender para então colocar em prática e assim ter um casamento vitorioso, um lar vitorioso, harmonioso, alegre, cheio de paz, dado pelo Senhor. Agora, antes de entrarmos no texto propriamente dito, é preciso pensarmos um pouquinho a respeito do contexto histórico aqui. Porque ao começar a ler o texto e dizer as mulheres sejam submissas, logo pode pintar assim, isso é machismo. Isso é machismo. Se nós não entendermos corretamente os dias em que Paulo escreve isso, e pensarmos no contexto agora, automaticamente é isso que nós vamos pensar mesmo. Mas nós precisamos entender, irmãos, que os dias que Paulo escreve isso daqui, a mulher não tinha direito algum. A mulher solteira era propriedade do seu pai, e quando casada era propriedade do seu marido. A mulher não tinha direitos, era rebaixada na sociedade, não tinha valor. Um judeu levantava de manhã e se colocava em oração e agradecia a Deus por não ter nascido um cachorro nem uma mulher. Era assim que as mulheres eram tratadas. No contexto gentil ali, grego, as mulheres eram muitas vezes comercializadas pelos seus próprios maridos. Eles a entregavam à prostituição para receber lucros. Assim eram as mulheres tratadas. Então vem Paulo, que muitos acusam de machismo, de ser machista. E diz em 1 Coríntios o seguinte, olha, mulher, você não pertence a você mesma, mas você pertence ao seu marido. Até aí, nada de novo naquele contexto. Mas aí ele vira para os maridos e diz, e você, marido, não pertence a você mesmo, mas você pertence à sua esposa. Isso era revolucionário, irmãos. Este Paulo, que é acusado de ser machista, colocando os dois em igualdade, dizendo marido e mulher, um pertence ao outro. Totalmente revolucionário esse pensamento. E aqui também Paulo vai nos ensinar que a mulher e o marido são iguais perante Deus. E a diferença que ele vai colocar é de papéis e não de valores. Tanto que ele exalta a mulher como o marido deve tratá-la. E nós vamos ver isso aqui no texto. Portanto, o que Paulo está tratando aqui não é algo de menosprezar ou diminuir a mulher ou de ser machista, mas é colocando os dois em igualdade e mostrando papéis diferentes. É isso que ele vai nos ensinar. Portanto, nós precisamos entender que existem esses papéis e a esposa só encontrará a verdadeira felicidade e será realizada quando estiver cumprindo corretamente este papel no casamento. Da mesma maneira, o marido só encontrará a verdadeira felicidade e realização quando estiver cumprindo o papel dele no casamento. E nestes versículos, Paulo vai nos dizer quais são os papéis da esposa e do marido, o que cada um deve fazer, como cada um deve se esforçar para conseguir um casamento vitorioso, um casamento harmonioso. E ele vai então mostrar do versículo 22 ao versículo 24 o papel da esposa e no restante dos versículos o papel do marido. Qual é o papel da esposa? Ele começa dizendo, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Essa palavra submissão já foi tirada, já perdeu totalmente o seu valor, o seu real sentido do que ela significa. Daí, quando ela soa nos nossos ouvidos, nós já a recebemos com uma rejeição total. Os homens não entendem, as mulheres também não. E é preciso nós pensarmos a respeito dela. Primeiramente, para entendermos o que é submissão, nós precisamos entender o que submissão não é. E submissão, uma coisa que ela não é inferioridade. Como eu disse a vocês, isso tem a ver com papéis diferentes e não com valores. Infelizmente, nós temos dificuldade em distinguir entre a pessoa e a função que ela exerce. Então, alguém que lidera outra pessoa, nós achamos que ele pessoalmente, é superior ao outro.
Assim é na nossa sociedade, mas isso está errado. Embora nós tenhamos papéis diferentes, os nossos valores são iguais. Nós vemos isso na própria Trindade. Deus Filho, em João, ele diz que quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus, Deus o Filho e Deus o Pai são um só. Mas nós vemos que para nos salvar, Jesus se submete ao Pai para cumprir um papel que foi designado pelo Pai. Há uma submissão na Trindade, mas eles mesmos são um só. O mesmo Deus, o mesmo valor. Assim, então, irmãos, submissão nós temos que entender que não se trata de valores, e sim de papéis diferentes. Outra coisa que submissão não é uma obediência incondicional. A mulher deve ser submissa ao marido, que por sua vez se submete a Deus. O marido não é livre para fazer o que quer e ainda ter-lhe uma esposa submissa. Não. Nós precisamos entender que a nossa submissão mútua depende de estarmos ligados a Deus. A mulher jamais deve se submeter a um marido que é insubmisso à vontade de Deus. Ou que fala para a mulher, que trata a mulher de forma contrária ao que Deus diria ou ao como Deus trata. Sendo assim, um marido que pede a mulher para mentir, ela não deve se submeter a ele. Um marido que pede uma mulher para fazer algo que a Escritura condena, ela não pode, não deve ser submissa a ele. Porque antes importa ser submisso a Deus do que aos homens. Mas enquanto os homens estiverem cumprindo a sua submissão a Deus, então nós precisamos nos submeter uns aos outros. Os pais aos filhos, a esposa ao marido, os servos aos seus senhores, enquanto eles forem submissos a Deus. Então todos nós somos servos de Cristo. A Bíblia não ensina que a mulher é serva do marido, não. Ela é serva de Cristo. Mas ela vai se colocar sob a liderança do marido quando ele estiver sob a liderança de Cristo Jesus. Sendo assim, irmãos, nós podemos dizer o que submissão é. Submissão é a mesma coisa que não é você servir alguém, você ser escravo de alguém, você fazer tudo que a pessoa... Não. Submissão é pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. Entenda isso. Submissão é colocar-se debaixo da missão de outra pessoa. O marido tem uma missão dada por Deus no lar. E quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa a ele, o que Deus está dizendo é que você, mulher, precisa colocar-se sob a liderança, sob a missão do seu marido, debaixo da missão que ele tem diante de Deus. É você não se opor a ele quando ele deve cumprir a missão dele. Mas é você auxiliá-lo e estar com ele para essa missão. E olha o que Deus diz aí, o que Paulo nos ensina. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Cristo veio cumprir uma missão aqui, e a igreja se coloca então debaixo dessa missão de Cristo Jesus. Assim a mulher também deve se colocar debaixo da missão do marido, porque ele tem uma missão de liderar, de cuidar, de ser aquele que vai prover, que salvar, resgatar o seu lar. E a mulher deve então se colocar debaixo dessa missão do marido. Nós vamos ver aqui um pouquinho à frente como que deve ser, como que deve se portar o marido. Mas aqui nós vemos então que a mulher ela não pode se opor a ele, mas deve se colocar debaixo. Submissão também é deixar-se cuidar por outra pessoa. É você não querer se cuidar sozinha, mas permitir que o seu marido a faça dessa maneira. Se colocar debaixo dos seus cuidados, para que ele possa exercer a liderança no lar. E uma liderança que não é uma liderança de poder, de autoridade no sentido de mandar, mas é uma liderança de amor, servil, de ajudar, de resgatar.
Quando a Bíblia fala para a mulher se submeter ao marido, ela ressalta não o papel do marido como um senhorio, mas como um salvador. É assim que ela diz aqui, a Cristo, cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Antes de ser Senhor, irmãos, de nós, Cristo foi o nosso Salvador. Ele se entregou por nós, pagou o preço por nós, para nos comprar, para nos resgatar. Então aí Ele é o nosso Senhor. Entenda, esposa, que ao se submeter à missão do seu marido, você está submetendo à missão de alguém que vai entregar, que deve entregar a vida dele por ti, para cuidar, para resgatar a sua vida e o seu lar. Portanto, quando a Bíblia fala de submissão da mulher, irmãos, jamais pode passar pela nossa cabeça que é um rebaixar. Jamais pode passar pela nossa cabeça que é um desvalorizar da mulher. Pelo contrário. Mas é dizer, coloque-se debaixo da missão do seu marido. Deixe-se cuidar pelo seu marido. Ajude-o a cumprir a missão que ele tem diante de Deus. Quando a mulher entende isso, e se coloca sob essa missão, e deixa-se cuidar pelo marido, ela está cumprindo exatamente o papel que Deus colocou para ela. Ah, pastor, então quer dizer que a mulher não tem voz no lar? Não é isso que eu estou dizendo. Quer dizer então que a mulher não pode tomar decisão nenhuma? Não estou dizendo isso. Muitas vezes, na nossa casa, tem hora que eu digo, vamos por aqui, tem hora que a Luciana diz, nós vamos por ali. E nós conversamos, nunca tomamos decisão, um separado do outro. Submissão não significa o marido tomar a decisão e a mulher simplesmente acatar, não. Não é isso. Ambos conversam, ambos chegam a conclusões, mas o marido exerce a liderança de dizer, nós vamos por aqui, nós vamos fazer conforme você nos orientou. Não, dessa vez nós vamos fazer dessa forma, nós vamos guiar por aqui. Ele vai exercer a liderança, mas uma liderança que é pautada pelo amor, não pela autoridade de poder. O papel do marido, a partir do versículo 25, o Senhor diz, amai a vossa mulher, maridos, amai vossa mulher. Enquanto o papel da esposa é a submissão, o papel do marido é o amor pela sua esposa. O conceito de autoridade encontrado nas Escrituras, meus irmãos, não tem nada a ver com poder, domínio e nem opressão. O estilo de liderança ensinado por Cristo não é assim. O estilo de liderança que Cristo nos ensinou é um estilo servil, é um estilo de você fazer pelo outro, de você servir ao outro, de você ter autoridade pela influência que você tem sobre a vida do outro, não pelo poder, pela opressão, pelo domínio que você exerce. Portanto, você marido, e Paulo aqui, ele pesa as suas palavras exatamente para o marido. São 3 versículos para tratar da responsabilidade da esposa. E ele vem então do versículo 25 ao 33 para falar de como você, marido, deve agir para com a sua esposa. Aqui na igreja, às vezes as mulheres falam assim, pastor, o senhor fala para os homens assim, o senhor fala para a gente, tá? Por favor. No dia dos homens foi pedido isso, né? O senhor fala para a gente, agora o senhor pega no pé deles também. Então segura aí, viu, homem? Se assente no banco e preste atenção qual que deve ser o seu papel. O que Paulo está dizendo aqui? E eu vou pedir a você, esposa, não fica cutucando ele não, para ele não ficar muito nervoso, porque o papel do marido não é fácil não, querido. E se você não entender isso, você não vai saber cumprir corretamente o seu papel dentro do casamento, e você não vai conseguir ter um relacionamento harmonioso no seu lar. Portanto, então, o papel do marido é amar a esposa. Agora, como é esse amor? Conforme a sua cabeça? Conforme o que você pensa? Qual que é o padrão desse amor? Está aí no versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja.
A forma como você, marido, deve amar a sua esposa é como Cristo amou a igreja. Como que Cristo demonstra o seu amor pela igreja? Se entregando por ela, dando-se na cruz por ela, entregando a sua própria vida em amor da igreja. E é dessa maneira que nós, maridos, precisamos amar a nossa esposa. O padrão desse amor é um amor sacrificial, altruísta, que se doa pelo próximo, que se doa pela esposa. Sendo assim, se submissão é entregar-se a alguém, amar é entregar-se por alguém. Logo, o dever da esposa é entregar-se ao marido, que por sua vez se entrega por ela. Eis aí um casamento perfeito, onde um se doa ao outro ou pelo outro. O marido tem que viver a vida para a esposa, se entregar por ela ao ponto de dar a própria vida. Que amor é esse que nós exercemos muitas vezes, olhando para nossa esposa e a rechaçando, criticando, querendo que ela faça por nós quando nós deveríamos fazer por ela, apontando os defeitos? Não. Cristo é o padrão. E qual que é o propósito dessa entrega que nós devemos fazer pela nossa esposa? Se o amor deve ser conforme o que Cristo fez, e esse amor é um amor sacrificial, é se entregar pela esposa, qual que é o propósito disso, dessa entrega? Nós vamos ver aí no versículo 26, que ele diz, se entregou por ela para que a santificasse. O propósito da minha entrega pela minha esposa é santificá-la. Tem marido que quer que a sua esposa seja perfeita, sem ele ter que fazer nada. E ainda justifica os seus erros dizendo ser consequência das atitudes da sua esposa. Eu errei, eu faço isso porque a minha esposa faz dessa maneira. Mas é difícil amá-la porque ela é difícil demais da conta. Certa vez eu aconselhando, não me esqueço desse aconselhamento, ainda jovem, um casal jovem, e então ele estava falando sobre a esposa que estava fazendo isso, e a esposa já tinha dito o que ele já tinha feito em casa, como que ele agia, e então eu conversando ali com ele, dizendo, olha meu querido, você não pode agir desse jeito, pensa a respeito disso, o que a Bíblia diz, assim, assado, você tem que fazer dessa maneira. E ele diz então, pastor, o senhor está falando isso para mim, porque não é o senhor que convive com a minha esposa. Passa uma semana com ela que eu quero ver se o senhor vai falar a mesma coisa para mim. E então eu tive que abrir aqui nesse texto e dizer, meu querido, o seu amor pela sua esposa tem que ser como o amor de Cristo pela igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Ao ponto de se entregar por ela. Como que era a igreja quando Cristo se entregou? Perfeita? Bonitinha? Santa? Sem mancha? Não. Era impura, imperfeita. Quando Cristo se entregou por ela, então, se entregou por mim na cruz, eu não era perfeito e continuo sendo imperfeito. Dia após dia ainda tenho pecado contra o Senhor. Mas mesmo assim Cristo me amou para me santificar. Portanto, você, marido, entenda uma coisa. Você deve dia após dia se entregar pela sua esposa, sendo ela imperfeita. Porque o propósito para o qual Deus te chamou para o casamento é santificá-la. É se entregar por ela, dia após dia, para santificá-la. Se você é jovem que ainda não casou e quer casar, pense nisso. Porque você não vai encontrar a esposa perfeita. Mas você tem que casar para torná-la perfeita. E não é apontando os defeitos, mas é se entregando por ela. Não é fácil, irmãos, mas é isso que a Bíblia diz. E como que nós vamos santificar essa esposa, a nossa esposa? Paulo continua dizendo no versículo 26, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Tem marido que quer que o seu lar seja uma bênção, mas não assume a sua responsabilidade espiritual no lar.
Tem marido que quer que a sua esposa mude, que a sua esposa seja perfeita, mas ele sequer lê um texto bíblico durante o dia. Tem marido que não tem conhecimento nenhum das Escrituras e fica pedindo a Deus: Deus, ajuda minha esposa a mudar. Como assim? Nós precisamos entender, queridos, que assim como Deus santifica a igreja, nós maridos precisamos santificar a nossa esposa, e Ele faz isso através da palavra. Jesus, em João capítulo 17, versículo 17, ao interceder a Deus, rogar a Deus, para que Deus santificasse a igreja, Ele diz: Pai, santifica-os na palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como que eu vou santificar ou purificar o meu lar, a minha esposa? É através da palavra. Não é dizendo, você precisa fazer isso. Não, é dizendo, minha amada, a Bíblia nos diz assim, nós devemos agir dessa maneira e não dessa outra. Minha amada, nós precisamos nos perdoar, porque a Bíblia diz que nós precisamos perdoar-nos mutuamente. Minha querida, me perdoe por eu ter agido assim com você. A Bíblia me diz que eu preciso tratá-la com ternura e não com amargura, e eu pequei, eu errei com você. É assim que nós vamos santificar e purificar a nossa esposa. Mas não é apontando os defeitos e dizendo que ela tem que mudar assim, assim, assado. Não. Não é fácil o dever do marido. Agora, qual o objetivo disso tudo? Qual o objetivo de se entregar por ela para santificar através da lavagem de água pela palavra, ou a purificação pela palavra? Paulo vai dizer isso no versículo 27, observe aí comigo. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meus irmãos, Deus nos chamou para um ministério de um bom investimento. Ele te chamou, você marido, eu marido, para escolhermos uma esposa, ou de repente ser escolhido, né? Porque tem gente que não está nas condições de escolher, né? Eu não estava assim, quem me escolheu foi a Luciana, né? Mas tudo bem, Deus nos chamou para isso, de escolher ou ser escolhido, brincadeiras à parte, e para que eu entendesse que ela não é perfeita, mas para que eu pudesse a purificar, a santificar, para depois eu apresentar a mim mesmo uma esposa perfeita. Sou eu trabalhando, sou eu me doando, mas quem que vai receber a recompensa? Eu mesmo. Eu vou me doar por ela. Eu vou fazer tudo o que é necessário, tudo que a Bíblia diz. Eu vou me esforçar, não é fácil. Mas Deus nos capacita a isso, maridos, entenda isso. Mas no final de tudo, quem vai ser beneficiado? Somos nós mesmos. Jesus não procurou uma igreja perfeita, até porque Ele não encontraria, mas Ele procurou uma igreja para torná-la perfeita. Ele olhou para a igreja imperfeita e decidiu amá-la com um objetivo: torná-la perfeita. Para isso Ele se entregou por ela, para santificá-la, purificá-la e então apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Homem, nós precisamos entender que nós não temos uma esposa perfeita. Você pode olhar para sua esposa e ter a convicção de que ela não é perfeita. Mas não saia por aí procurando outra, desistindo do seu casamento e achando que se você fizer uma nova tentativa, você vai encontrar alguém perfeito, porque você não vai. O problema não é a nossa esposa. O problema somos nós, quando não cumprimos o nosso papel. Você deve fazer como Cristo, olhar para ela e entender que ela é imperfeita, mas amá-la ao ponto de se doar para santificá-la, purificá-la e apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Mas por que o marido deve fazer esse tipo de sacrifício? Será que vale a pena? Será que vale a pena se sacrificar desse jeito? Por que nós devemos fazer isso? Versículo 28 a 31 vai dizer: porque nós somos uma só carne com a nossa esposa.
Sabe por que tem muito casal sofrendo? Porque vivem machucando um ao outro. E não entendem que quando eu faço o outro sofrer, eu me machuco. Quando eu machuco o outro, estou machucando a mim mesmo, porque eu sou uma só carne com ele. A pessoa pode fazer tudo que te traga desgosto, que você fique com raiva, e você pode descontar. Mas quando você desconta, você está ferindo a você mesmo. Nós precisamos entender, meus queridos, que não há como viver em paz ou ter alegria, machucando, atacando um ao outro. Nós somos agora uma só carne. Paulo diz, assim também, versículo 28, devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Marido, independentemente de como seja a sua esposa, se você se entregar por ela, se você buscar amá-la com toda a força do seu ser, a tratando com dignidade, com respeito, com carinho, com cuidado, como parte mais frágil, procurando de todas as formas ajudá-la em tudo, entenda que você está amando a si mesmo. Mas se você não pensar dessa maneira, você pode até achar que se ama. Não, eu preciso ter amor próprio, eu preciso cuidar mais de mim. Você quer cuidar mais de você? Cuida da sua esposa. Não, eu preciso um pouquinho mais de amor próprio, então ame a sua esposa. Porque você fazendo assim, aí você está amando a si. Aí você está amando você mesmo. É o que Jesus nos diz, quem ama a sua esposa, a si mesmo, se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. É assim que deve ser o nosso papel, a nossa responsabilidade. É desta maneira que nós devemos agir como esposos. E eu digo a você, marido, que agindo dessa maneira, não é difícil a sua esposa querer se colocar debaixo da sua missão. Não é difícil a esposa deixar-se cuidar por você. Porque você não é aquele tipo de troglodita formado nos estábulos de Oxford. Não. Você vai ser alguém que ama, que respeita, que trata com dignidade. Alguém que chega em casa e ao invés de perguntar se as vasilhas já estão limpas, você vai, meu bem, vamos lavar a louça? Vamos ajudar um ao outro? Deixa eu te ajudar nisso. Eu posso servir você? Eu posso fazer algo por você? O que você está precisando? Não chegar em casa e dizer o que você fez para mim, mas sim o que eu posso fazer por você. É assim que Cristo nos ensina. E você pode pensar, esse pastor está louco. Estou não, irmãos. É isso que Paulo nos ensina. E se você fizer assim, você pode ter certeza que você está fazendo de tudo para você ter um casamento vitorioso. E é isso que importa. Agora, por que você, homem, deve se casar então? Paulo vai nos dizer isso aqui no versículo 31. Tem gente que casa para ser feliz. Já começa errado. O seu cônjuge não pode te fazer feliz. Tem gente que casa porque não consegue viver sem a outra pessoa. Está errado. Isso não é amor, isso é idolatria. Você não pode viver sem Deus. Sem a sua namorada você pode viver. Então não case por isso, você que ainda procura se casar. Mas você que já se casou, então entenda que você não se casou para ser feliz e nem porque você não pode viver sem a sua esposa. Mas o versículo 31 nos diz que nós devemos nos casar, eis porque deixará o homem a sua mãe, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua esposa e se tornarão uma só carne. Eis porque. Por quê? Eis o porquê. Esse eis se refere ao que veio antes. Está aí o porquê você deve se casar. Está aqui, homem, o porquê você deve deixar o seu pai e a sua mãe. Sabe por que você deve deixar o seu pai e sua mãe? Para você se doar por alguém
santificar alguém, purificar alguém, para apresentá-la perfeita e gloriosa. É por isso, qual que é a sua função, qual que é o seu dever, qual que é o seu papel? Não é ser feliz, não é ter alguém para te completar, é para você se doar por ela. Eis o porquê deixa o homem pai e mãe, para amar a esposa, se entregar pela esposa. Se vocês entenderem esses papéis e procurarem viver assim, o casamento começa a ser harmonioso e não problemático. Você, menina que ainda não se casou e pretende se casar um dia, grave isso na sua cabeça. Desde as crianças, adolescentes, jovens, procure um homem que seja capaz de te amar como Paulo ensina um homem a amar a esposa. Alguém que seja gentil, alguém que respeite os pais. Um conselho que a minha mãe me dava sempre é que assim como a pessoa age para com os pais, ela vai agir para com o cônjuge. Então veja como o homem trata os pais dele. Trata mal? Foge. Ele é um homem que teme a Deus? Não, foge. Porque se ele não teme o Senhor, ele é incapaz de te amar dessa maneira. Se aproxime de alguém que entenda que o amor ou o dever dele é se entregar por você. É assim que você deve procurar um marido, você moça, você mulher. Mas entenda também que o seu papel é se submeter ou se colocar sobre a liderança desse homem. Foi assim que Deus estabeleceu os papéis. Pastor, por que Deus fez assim? Não sei. Por que Ele não fez diferente, o inverso? Poderia ter feito, não sei o porquê. Talvez a gente pergunte isso lá para Ele. E Ele possa nos responder por que Ele fez isso. Mas a questão é que Ele colocou papéis diferentes, nós precisamos entender isso. Então você, mulher, deve se colocar sobre a liderança desse marido. Se você não se casou ainda, pense bem sobre quem você vai colocar a sua vida, sobre debaixo da autoridade de quem, da liderança de quem. Mas você, mulher que já está casada, entenda que muitas vezes vai ser necessário você cutucar o seu esposo para assumir a liderança, cutucar o seu esposo para tomar as decisões, para fazer o papel dele, mas jamais queira tomar o papel ou se colocar como oposição, porque você pode até fazer tudo perfeitamente, mas não vai haver harmonia no lar, não vai. E você, marido, você homem que não se casou ainda, entenda o porquê você precisa se casar um dia, para amar a esposa de vocês, tratá-la com dignidade, se doar, se entregar. Eis o porquê vocês vão deixar pai e mãe e se unir à sua esposa. Esse é o nosso papel. Portanto, nós precisamos entender assim. Paulo conclui dizendo, não obstante, o marido ame a sua esposa e a mulher respeite o seu marido. É assim que nós vamos ter um casamento correto, feliz e vitorioso. Mas antes de querer a vitória no casamento, meu querido, lembre da frase que eu disse no início. Mais importante do que a vitória é você ter a certeza que se esforçou o suficiente para obtê-la. Que você fez tudo o que podia fazer. O que você pode fazer pelo seu casamento, Paulo deixa registrado aqui. Você vai se esforçar? Que nós tenhamos a vitória através daquilo que Deus deixou para cada um de nós fazermos. Mulher, respeite seu marido. Marido, ame a sua esposa.